eu sou o Henrique, eu tenho 24 anos, e atualmente eu faço faculdade de Engenharia da Computação e eu trabalho como analista de sistemas aqui na DNX. E aí, sobre responsabilidade, como eu faço parte do time de desenvolvimento e do time de suporte, eu tenho ali na rotina diária atribuições como pensar e implementar soluções para a necessidade de clientes, internos ou externos, analisar e buscar a melhoria de processos, né, de documentação e orientação de colegas ou clientes que estão com dúvidas sobre sistemas. E basicamente isso. É uma síntese do que eu faço, né, nas minhas responsabilidades diárias. Eu acho que o meu maior desafio como analista de sistemas aqui na DX foi quando a gente estava desenvolvendo um projeto com um prazo muito apertado, era um projeto grande, e o cliente era exigente, né? Todos são, né? Mas esse específico, como era um projeto grande e, e o prazo estava apertado, ele estava sendo bem exigente com a gente, né? E em vários momentos a gente olhava assim para o tamanho da entrega e da responsabilidade, né? E ficava bem preocupado com o que seria o resultado final. Mas, claro, no final deu tudo certo. Assim, a gente teve bastante colaboração e acabou que no final a gente conseguiu entregar. Mas basicamente foi esse o desafio, né? Foi um projeto grande e com um prazo bem apertado. Bom, isso desde o começo que eu vim na DNX, né? No caso, eu troquei de carreira, né? Eu trabalhava no serviço público, como funcionário público. Então, quando eu cheguei na DNX, eu já estava bem mais satisfeito, bem mais motivado para trabalhar, porque é a área que eu quero trabalhar, né? Com tecnologia. É a área que eu escolhi, inclusive é a área que tem a ver com a minha faculdade atualmente, né? E o esforço aqui é muito reconhecido, né? Tanto internamente, no caso pela equipe, né? Pelos gestores e pelos nossos colegas de squad, e pelo cliente. Então, assim, é bem motivador estar num ambiente assim, que todo mundo reconhece seu trabalho e que você está trabalhando com o que você gosta. Basicamente isso. Bom, desde que eu cheguei, a minha experiência tem sido bem positiva. Aqui a gente tem tipo, um trabalho dinâmico, sabe? A gente tem muita oportunidade de poder participar dos projetos, de sugerir ideias, e espaço, né, para sugerir essas ideias novas, né? E com conforto de trabalhar de casa, e sem ter que perder tempo no trânsito, por exemplo. Então, para mim, trabalhar na DNX tem sido bem positivo por todos os fatores, assim, tanto essa parte colaborativa, né, e essa parte de ter espaço, e com certeza o conforto de poder trabalhar de casa. Eu acho que essa é uma pergunta meio que complementa a outra também, né? Que, assim, eu considero muito acolhedor a cultura da NX, é uma cultura acolhedora e colaborativa, né? O ambiente de trabalho, apesar de ser bem profissional, é descontraído, as pessoas elas são acessíveis, né? Você consegue falar com quem você precisa, então, se você é uma pessoa que quer fazer, foi dada uma atribuição para você e você quer fazer, com certeza você vai pedir ajuda e vai conseguir essa ajuda. E aí, no caso, é empenho, né? Você precisa ter empenho, mas de qualquer forma, a cultura é acolhedora e colaborativa. Eu acho que eu bati bastante nessa tecla, mas para mim, é porque assim, foi o que eu mais sentia debilidade nas outras empresas e no serviço público, quando eu trabalhei, eu sentia muita falta de colaboração. As pessoas, elas precisavam muito pela individualidade, né, de entregar o seu próprio serviço e não de um inteiro, né? E na DNX, ela investe bastante em treinamento e capacitação, e sempre quando, assim, dos dois squads que eu participo, que é o time de desenvolvimento e o time de suporte, a gente sempre troca bastante ideia, conhecimento, e acaba que a gente, muitas vezes, no final do dia, a gente descobre jeitos novos de fazer uma coisa que a gente já fazia, né, há muito tempo. Então, essa, para mim, é o principal aspecto que contribui, assim, para o desenvolvimento profissional para mim, né, que é a colaboração. No tempo livre, assim, num ambiente ideal, em que as coisas estão tudo dando certo, né, que não tá chovendo forte, que não tá no dia muito frio, eu gosto de ter uma rotina, né? Então, por exemplo, na parte da manhã eu gosto de fazer musculação, porque eu sinto aquela sensação boa de estar sendo produtivo desde o começo do dia, de dever cumprido, né, antes de iniciar o dia inteiro de trabalho. Então, mas aí, no caso, depois do trabalho, na parte da noite, eu costumo separar um tempo livre mesmo, assim, ou para não fazer nada, sabe, ficar refletindo sobre a vida, mas eu também gosto bastante de jogar xadrez, assistir alguns vídeos no YouTube, ele relacionado tanto a xadrez quanto a alguns outros jogos que eu acompanho também. Mas o que realmente eu tenho, tipo, me faz ter disposição para acordar todo dia e ter ideias novas e ter energia
é pensar que no final de semana ou no final do mês eu vou poder viajar, conhecer novos lugares e, assim, fazer um churrasco também no final de semana, com certeza, e voltar na segunda-feira com bastante energia, sabe? Isso com certeza que me renova e influencia na performance do trabalho, querendo ou não, né? Que a gente está com energia alta, com certeza contribui para poder entregar um trabalho melhor, né? Tem algumas, mas eu acho que a que mais me marcou foi mais no começo da empresa, né? Logo nos primeiros anos que eu entrei, que foi uma confraternização que a gente fez, né? E até então eu só tinha conhecido as pessoas à distância, né? A gente se comunicava bastante por chat, ligações ali no Daily Meeting, mas nunca tinha tido um contato presencial, né? E aí nesse primeiro contato foi bem interessante. Como era uma confraternização, né? Era um ambiente mais descontraído, então deu para jogar truco com o chefe, por exemplo, deu para ter uma interação melhor e conhecer aquelas pessoas que trabalham diariamente com a gente, e principalmente pessoas de outros setores, né, que são pessoas muito interessantes também, e que no dia a dia eu não tive a oportunidade de conhecer todas elas, né? E aí, no caso, foi bem interessante para mim, assim, eu ainda não tinha tido essa experiência na DNX, né? Estava sempre bem satisfeito com o jeito que a gente trabalha aqui dentro, o jeito que a gente é recebido, mas eu ainda não tinha conhecido as outras pessoas, então para mim foi bem legal, foi bem interessante essa situação, né? Essa confraternização.